Olá, turma. Nós vamos dar início a mais uma aula da disciplina Sistemas Computacionais. O tema da aula de hoje vai ser Sistemas Computacionais. Nós vamos apresentar aqui uma introdução aos sistemas computacionais. Eu sei que estamos no meio da disciplina, mas é interessante agora, a partir de agora, nós começarmos a convergir um pouco mais no tema dos sistemas computacionais. O que é sistema? Já que vamos falar de sistemas computacionais, vamos começar pelo começo. Vamos falar aqui sobre o que é um sistema. A palavra sistema, ela é muito utilizada no nosso dia a dia e é comum a gente ouvir sistema respiratório, sistema viário, sistema administrativo e sistema computacional também. O que seria um sistema respiratório, um sistema viário, um sistema administrativo? Sempre pensando em partes que interagem entre si com a finalidade de alcançar um determinado resultado. Aqui, esse sistema foi destinado. Esses sistemas aqui têm algumas coisas em comum, nós acabamos de falar, o próprio sistema, as partes ou componentes e a função. Então, todos os sistemas têm partes e têm funções ou função a desempenhar. Sistema aqui tem uma definição, um conjunto de partes que interagem entre si de tal forma a realizar uma função específica. E temos aqui essas características. Estrutura interna formada por partes que interagem. Aqui é importante, partes que interagem. Um elemento extremamente importante. É uma via de mão dupla. Função específica. O sistema ele tem que ser capaz de realizar algo que foi especificado para ele realizar. E aqui a interação com o ambiente externo. E essa interação com o ambiente externo acontece por meio de interfaces. Módulos de um sistema que são construídos com essa capacidade de receber informações, de passar essas informações para o sistema, de receber informações do sistema e passar essas informações para o ambiente externo. Uma estrutura interna e temos um ambiente externo. E a interface que pode ser bidirecional, que pode ser uma interface de saída ou apenas uma interface de entrada. Essa possibilidade de termos interfaces distintas aqui é bastante grande. O fato é que temos partes do sistema e essas partes do sistema são construídas de tal forma que faz sentido apenas uma interface de entrada ou faz sentido apenas uma interface de saída ou uma interface bidirecional. Isso dentro do escopo do sistema, dentro daquilo que ele é capaz de fazer. Esse aqui é um modelo muito simplificado de um sistema. Vocês têm aqui as entradas, a função e as saídas. Em física, matemática e engenharia, nós chamamos essa função de uma função de transferência. Por meio dessa função, o que entra vai ser modificado de tal forma a produzir saída. Nós estamos pensando também em processamento aqui. Continuando com a definição de sistema, temos o que é a função de um sistema. Nós já mencionamos isso no slide anterior. Todo sistema ele realiza uma ou mais funções. Isto é trivial. Agora, quando um sistema é criado ou desenvolvido pelas pessoas, aqui são pessoas que desenvolvem o sistema, ele possui um único objetivo. E esse único objetivo pode ser explícito ou implícito. E, normalmente, ele tem que atender uma determinada necessidade. Então, o foco é sempre na necessidade. Aqui cabe mencionar o seguinte: quando nós falamos em necessidade, nós falamos também em especificação dessa necessidade. É importante o conhecimento das necessidades que o usuário tem, ou aquela pessoa que vai desenvolver o sistema vê que o usuário tem, e dimensionar, planejar e fazer as coisas de tal forma que essa necessidade seja atendida e não uma outra. Avaliação do sistema, e aqui temos itens interessantes. Aqui temos a eficiência, um sistema tem que ser eficiente. Então os resultados que ele produz tem que estar dentro dos parâmetros estabelecidos. É fazer tudo da forma correta. Eficiência, fazer da forma correta ou da forma especificada. Desempenho. Aqui no desempenho nós podemos pensar assim: é o tratar de entradas e
Ele trata entradas e gera saídas no tempo estabelecido. Isso aqui dá origem a uma outra expressão chamada tempo de resposta. Então, nós temos uma capacidade de um sistema de rapidamente fazer tudo aquilo que ele tem que fazer. E com a eficiência. E também com a confiabilidade. Esse item de avaliação do sistema, a confiabilidade, é de suma importância. Nós estamos, de certa forma, aqui sintetizando, né? Eficiência, desempenho e confiabilidade. Existem outros itens que constituem a avaliação, mas nós consideramos esses três de especial importância. O ambiente externo, ou o meio ambiente, né? O ambiente externo é sempre um influenciador do sistema. Então, ele vai fazer com que o sistema pare de funcionar, isso seria uma situação mais radical, ou vai fazer com que o sistema mude o seu processamento, mude a forma como as partes internas interagem entre si. Existem conexões do sistema com o meio externo, e nesse caso, o sistema ele também tem a possibilidade de atuar sobre o ambiente externo. Então é possível você ter uma planta, ter um sistema onde alguns fenômenos físicos, alguns fenômenos químicos, algumas questões administrativas, algumas aplicações estão sendo executadas, e você tem um elemento transdutor, um elemento sensor, que ele é capaz de detectar o que está acontecendo na saída e produzir um sinal correspondente a isto. E esse sinal pode ser comparado com um ajuste que você fez, uma requisição que você fez. Aquilo que você pede para o sistema fazer vai ser feito na medida em que o sistema estiver num determinado estado. Está num determinado estado, entrou uma informação, ele vai reconhecer a existência dessa informação e a partir desse estado ele vai chegar a um outro estado, possivelmente um estado de solução, estabelecida, né, a solução. Parte do sistema, e aqui nós destacamos as inter-relações. Essas partes elas precisam estar interrelacionadas e ter uma finalidade. E quais são as características dessas partes do sistema? Isso é bastante interessante. Elas devem ser organizadas, elas têm que estar ligadas entre si, mas não de uma forma qualquer, mas de uma forma pensada, uma forma raciocinada, uma forma planejada. Tem um jeito de projeto. Então você posiciona as partes do sistema e as conecta. E você define aqui a hierarquia. Existem algumas partes do sistema que são, vamos dizer assim, superiores ou que são capazes de coordenar outras partes. A gente pensa pensando no sistema computacional. Uma parte do sistema que é muito importante e na hierarquia é o mais importante seria o microprocessador ou processador. E nesse caso ele coordena todos os outros integrantes do sistema. E as demais partes, como memória, dispositivo de entrada e saída, os barramentos, tudo isso vai funcionar segundo aquilo que o microprocessador vai solicitar que seja feito. E aqui, nesse caso, eu estou pensando em hardware. Mas nós também podemos pensar de forma similar em software. Existem rotinas que precisam do auxílio de outras rotinas. E essas rotinas elas são capazes de coordenar como as outras rotinas funcionam. Um exemplo, o sistema operacional. Quando você tem um aplicativo, por exemplo, um CorelDRAW, você vai executar esse software no seu computador, você precisa do sistema operacional para que isso aconteça. Quem vai ser a rotina, né, o algoritmo, o software mais importante é o sistema operacional. Se ele não for o mais importante ou não funcionar adequadamente, não adianta nada ter um software que funcione muito bem, porque ele não vai ser capaz de ser utilizado ou não vai ser capaz de fazer uso do hardware para que o usuário possa obter aquilo que ele
almeja obter por meio da execução daquele programa. Aqui estamos falando da hierarquia. E os sistemas e subsistemas. Então, existem sistemas dentro de sistemas. Isso passa uma ideia de complicação, né? De complexidade. No projeto de sistemas e subsistemas, costuma-se, né, separar essas partes e projetá-las independentemente e depois conectá-las entre si. Isso vai constituir um sistema. Um sistema pode ser o seu computador dentro de uma rede local, e os subsistemas são os equipamentos que estão conectados no seu computador. Mas o seu computador, juntamente com os equipamentos que estão conectados no seu computador, por exemplo, a impressora, teclado, mouse, etc., que são partes desse sistema que você está utilizando, o seu sistema como um todo pode ser parte de um sistema maior. No caso de uma rede, existem outros computadores que também estão ali conectados e que são parte do sistema. E há uma interação entre eles numa rede. Você pode se comunicar com o seu colega que está na sala ao lado dentro da rede. Isso é totalmente possível. E é assim que acontece. E essa rede local que você tem, ela pode estar dentro de uma rede maior, uma rede pública, por exemplo, onde há conversas, né, entre as redes. Agora vamos falar sobre a hierarquia de sistemas novamente, só que agora com um pequeno detalhamento. E já mencionamos, né, o sistema pode ser composto por outros sistemas e, por sua vez, pode compor outros sistemas. Nós acabamos de falar isso. Um sistema dentro de outro sistema, essa figura mostra isso claramente. São sistemas, todos esses verdes aqui dentro desse quadrado aqui, desse retângulo. E aqui temos um outro sistema que está funcionando dentro desse sistema. E esse sistema todo pode ser um único sistema. Então nós vemos uma certa hierarquia aqui, mas uma certa ordem, onde a visualização mais do todo está aqui em cima, a visualização das partes está aqui, e a visualização detalhada de uma dessas partes está aqui embaixo. Então o sistema pode ser parte de vários sistemas. Agora vamos falar um pouquinho de tipos de sistemas. Quais seriam os tipos? Sistemas abertos, os sistemas fechados. Nós estamos pensando aqui na interação com o meio ambiente. Um sistema aberto, ele está à mercê dessa interação. Já um sistema fechado, ele não tem essa interação com o ambiente. Ele só funciona localmente. E temos exemplos, né? Online, offline. Quando você está online, existem outros sistemas conectados com o seu sistema. Quando está offline, é apenas o seu sistema. O seu computador, a impressora, o seu teclado, o seu mouse. Esse é o seu sistema. Monitor. Mas quando você está online, então há uma conexão com outros sistemas. E com sistemas bem maiores até. Como a internet, por exemplo, que nós nos conectamos usualmente. Um sistema ele pode ser estável e ele também pode ser dinâmico. Uma das duas coisas, é claro. Essa ideia de estabilidade e o ser dinâmico de um sistema é mudanças. Então, tem sistemas que eles não mudam. O ambiente pode mudar, mas o sistema permanece igual. Existe algo do tipo estabilidade, mas também ele está fechado. Isso pode ser vantajoso e muitas vezes se requer isso. Uma questão, por exemplo, de segurança. Esse sistema ele não é modificado pela atuação de um software que vem externo e ele é executado no seu computador, por exemplo. Isso é bastante relevante, o sistema ser estável. E com o passar do tempo também, com os usos e os acontecimentos, as necessidades que vão, com o passar do tempo, sendo modificadas, e o seu sistema estável, ele não é modificado, ele não se deixa modificar. Isso pode ser um grande problema. Mas o sistema dinâmico, como o próprio nome diz, ele sofre mudanças. Então, na medida que o tempo passa, ele vai sofrendo mudanças. Um exemplo aqui de mudanças são as atualizações. Então nós denominamos um sistema como sendo dinâmico aquele que pode realizar atualizações.
O sistema também pode ser adaptativo ou não adaptativo. Existe uma certa semelhança com o ser estável e dinâmico, o adaptativo e não adaptativo, mas aqui a ideia é alterações frente ao ambiente. Essa ideia de adaptativo, à medida em que ocorre uma mudança no ambiente, o seu sistema detecta essa mudança, analisa qual deve ser a atuação dele nesse sistema e ele se modifica internamente para poder atender a mudanças que acontecem no sistema. Nós chamamos isso de identidade sistêmica. E podemos simplificar, por exemplo, inteligência artificial. Quando o sistema ele compreende o ambiente e ele processa isso de tal forma a tomar decisões relacionadas à atuação sobre o ambiente. O sistema pode ser permanente ou temporário, né? Isso tem a ver com o tempo de existência. Por exemplo, né, um exemplo bem grosseiro, né? Vocês têm acesso ao Moodle. O Moodle é um sistema, mas do seu ponto de vista, o Moodle ele pode deixar de existir. E do seu ponto de vista, o Moodle foi temporário. E agora você não está mais tendo acesso ao Moodle. Esse sistema, do ponto de vista do usuário, deixou de existir. Mas se você é um docente, por exemplo, e vai ficar anos e anos ali produzindo conteúdo, como é o meu caso, eu acho, o Moodle, do meu ponto de vista, ele é permanente. E outra classificação aqui são simples e complexos. A quantidade de componentes e a quantidade de interação ou de interações entre eles é realmente um elemento de elevada complicação na utilização, no desenvolvimento, utilização de um sistema. Nós já falamos aqui um pouco sistemas adaptativos, o que são. Temos aqui alguns objetivos, né? Bom se ter em mente esses objetivos. Sistemas podem ser evolutivos ou sistemas complexos. E aqui a ideia é que o sistema adaptativo, ele não se contenta, né? Ele não se contenta apenas com manter uma certa estabilidade do sistema. Ele procura, né, ao interagir com o ambiente, produzir algum tipo de maximização de desempenho. E isso é bastante importante. E os sistemas especializados, que evoluindo para sistemas de alto grau de eficiência, perdendo a capacidade de adaptação e alterações bruscas de ambiente. Então aqui estamos no limiar desses tipos de sistemas. Características principais, né, desses sistemas que são complexos, que não são necessariamente presentes em todos os casos, tá? Eles podem estar em um e não estar no outro, ou predominar todos eles, ou predominar alguns deles, propriedades emergentes. Isso pode ser uma característica de um sistema que é complexo. Essa complexidade emergente significa que as partes do sistema elas têm outras partes chegando e sendo conectadas a elas. À medida que essas outras partes chegam e são conectadas às partes que já estavam, começa a se necessitar de compatibilizações, de padronizações para poder conectar essas partes e de interconexões. Aquela parte que operava offline, operava sozinha, funcionava mais rapidamente, agora não. E na medida que o sistema cresce, um sistema cujas propriedades vão aumentando em quantidade, em chamamos de emergentes, e também aumentando em complexidade, como nós já acabamos de falar. O comportamento é coletivo, né? Isso é um sistema complexo, auto-organizado, evolução e adaptação, formações de padrões e dinâmica não linear. Relacionamento entre as partes. Nós temos aqui rede de relacionamentos dinâmicos, que nós já mencionamos, que na medida que o tempo passa, eles vão mudando, não necessariamente se adaptando, mas mudando apenas, devido ao ambiente. Relacionamentos não lineares, né? Isso é muito importante, a não proporcionalidade aqui, ou então uma perturbação causando um grande efeito.
e um efeito proporcional ou nenhum efeito, né? E relacionamentos com memória, o efeito depende das entradas anteriores, e relacionamentos com realimentação, feedback loops, tá? Aqui nós vemos o retorno, né, de volta aqui de um elemento como entrada para o sistema. Essa é a própria realimentação. Outra característica importante são sistemas auto-organizáveis. Esse auto-organizável, a ausência de controle central é interessante. O controle central, se porventura existir, ele é um elemento que vai contribuir para a organização, mas as partes individuais, elas são extremamente importantes nesse processo de organização. Por isso que há uma ausência de controle central. Tem uma ordem global, né? A redundância e também a adaptação. Aqui temos esse exemplo de redes complexas, né? Uma lattice, um grafo aleatório. Não necessariamente é aleatório, ele pode ser complexo apenas, né? Ou ele pode ser aleatório, porque complexidade tem uma relação com a aleatoriedade, e aí entra a estatística, essas coisas, essas formas de tratar. A internet é um grande exemplo de sistema complexo. Nós temos aqui computadores em toda parte, todos eles interligados entre si, de uma forma bastante complexa, de fato. Agora, enfim, o que são sistemas computacionais? O que são esses sistemas? Eles são sistemas, né, cuja composição de computadores, é o hardware, né? Computadores, memórias, interface entrada-saída, barramentos, tudo mais, softwares e as suas respectivas funcionalidades programadas, tá? E pessoas também, que são interligadas através de conexões de comunicações para realizar uma determinada tarefa ou funções. Então, isso é bastante interessante. E as formas de interligação, né, e flexibilidade e o grau de acoplamento, né, ou de dependência dos seus componentes depende das necessidades e características da aplicação. E as formas de interligação determinam também a arquitetura do sistema. Então, sistemas internos ou privadas, né, baseados em rede local ou WAN, e WAN, né, e sistemas externos baseados em internet pública. Os sistemas distribuídos internos, nós temos aqui esses sistemas, eles exploram, né, muitas possibilidades, né, ou muitas formas de interconexões para compor esses sistemas, né, de rede local. Essa rede local pode ser chamada de Ethernet, e é o elemento de comunicação comum, mas a composição e função dos elementos aqui conectados e a hierarquia dessas composições, elas vão criar diversas arquiteturas diferentes. Aqui é interessante que você pensa no micro para poder chegar no macro, né? Temos aqui algumas arquiteturas, né? Terminal para hospedeiro, cliente, servidor e intranet. Temos aqui uma pequena explicação de cada um. Terminal para hospedeiro seria essa primeira arquitetura. Tanto a aplicação quanto o banco de dados residem em um único computador hospedeiro. Nós temos a figura do terminal, que não tem necessariamente capacidade de processamento, e temos aqui o computador hospedeiro. Então, esse computador ele recebe uma porção de requisições do sistema, e ele é capaz, né, dos demais integrantes do sistema, de receber, né, as imagens provenientes do terminal e processá-las também. Cliente servidor, uma arquitetura bastante conhecida, né, bastante falada. Então, a ideia aqui é você ter a figura dos clientes, inclusive com relação a software e informação e sistemas. Já que estamos no curso de tecnologias que envolve simulação e as tecnologias, nós podemos dizer que nós temos a informação no sistema de informação, é trivial isso. As partes são hardware, software e
pessoas. Isso é bastante importante. E a função de um sistema como esse, o sistema de informação, é gerar informações. Aqui temos uma definição, né? É um sistema formado por hardware, software e pessoas que interagem entre si e tem como função tratar e gerar informações, interagindo com o ambiente externo através de interfaces de troca de comunicações. Forma de interação com o ambiente. Nós temos 3 tipos aqui. Eu acho eles bastante relevantes. Nós já abordamos um deles, mas os outros 2 são muito interessantes. Esses sistemas que têm algumas peculiaridades que os tornam bastante úteis, né? Tem alguns sistemas que eles são capazes de se auto-adaptar, ou ter um processo adaptativo aí, né? Tem outros sistemas que produzem saídas a partir de entradas, e tem sistemas que têm uma interação. Os dados entram, os dados saem, e ele responde, e quando vem um dado, um sistema que envolve rede de computadores, um sistema que envolve comunicação de dados, você manda uma sequência de bits, como se fosse um bom dia, e o computador reconhece essa sequência de bits e responde bom dia. Ou seja, ou ele responde, pode continuar enviando informações. Eu estou agora aberto para recebê-la. Isso é bastante importante. E a função e o sistema com a realimentação é importante, como eu acabei de falar, da capacidade de se adaptar, né? Aqui com a capacidade de interagir, e aqui a capacidade de reagir, reagir. Entre uma coisa sai outra, é uma reação. Sistema de informação. Nós temos esses 3 blocos, hardware, software e pessoas, interface de entrada, interface de saída e a interface bidirecional. E tudo que está de fora é o ambiente externo. Esse aqui é um modelo simplificado do sistema de informações. Ele faz aqui um processamento que ele tem que realizar para ter uma saída de informações adequada. Agora, quais seriam os elementos mais importantes de um sistema de informação, né? Temos esses 3 blocos aqui, mais um 4º bloco, e temos atendimento às pessoas. Esse é o foco, né, de qualquer sistema, atender a pessoas, ainda que indiretamente. Eu fico pensando num sistema onde é feito o controle da quantidade de uma substância que vai ser utilizada no processo de fabricação de algum produto. E essa substância, ela não pode exceder uma certa quantidade, uma certa massa. E ela também não pode apresentar uma massa, um volume, né? É uma quantidade pequena também. Então existe um intervalo de valores onde eu posso ajustar essa grandeza. E o sistema ele fica à vontade para ajustar essa grandeza em conformidade com a necessidade, né, do sistema, e isso envolve a realimentação. Então você tem uma tomada de decisões com relação às mudanças que ocorreram no seu sistema ou que ocorreram lá na planta, lá na extremidade, lá na pessoa, no ser humano, né? E aí ele vai fazer com que o seu sistema responda a isso e produza uma nova saída. Temos então a entrada, obter informações, processamento, tratar essas informações. A saída é apresentar resultados e a realimentação é a tomada de decisões, né? Dependendo aqui daquilo que sai, daquilo que foi processado, essa realimentação aqui, ela, é claro, né, ela se caracteriza pela volta, né, do resultado dessa realimentação, desse sistema, né, ele volta aqui para a entrada e ele vai fazendo isso aqui até convergir numa condição, num parâmetro, num resultado que é o esperado, tá? Ou aquele que é mais útil para o usuário. Que são sistemas complexos. Aqui só dá uma pincelada bem rápida em sistemas complexos, porque nós temos um exemplo que é bastante destacado como sistema complexo. E os sistemas em geral, hoje em dia especialmente, eles já são sistemas complexos, ou seja, aquilo que nós vamos ver aqui nesse slide
nós vemos que é desafio, né, de implementação do sistema de concepção, implementação da parte de hardware, implementação da parte de software, os dispositivos que vão se conectar com o ambiente ou com outros sistemas. Então, os sistemas complexos, eles não são simplesmente sistemas grandes ou complicados. Então, a palavra complicado não é necessariamente sinônimo de complexo. Não existe uma definição consensual, não existe, sobre o que são sistemas complexos. Há apenas, vamos dizer assim, especulações nesse sentido. Mas existem algumas características comuns apresentadas. Isso é um ponto muito interessante. E uma outra abordagem para a definição de sistemas complexos é através de exemplos de sistemas, né, onde a maioria de cientistas concorda, né, que sejam complexos. Nós temos aqui um pouco mais da definição de sistemas complexos. É interessante vocês lerem e entenderem isso. Um sistema complexo, ele é desorganizado. Isso é bastante importante, a desorganização. Ao menos uma desorganização aparente. Nesse tipo de desorganização, nós temos estatística, né? Temos dados relacionados com experimentos que vão permitir inferir, né, o que está acontecendo com aquele sistema. Mas um sistema organizado, né, nós temos aqui um conjunto de partes cujas interações não são aleatórias, mas correlacionadas. Um dos exemplos aqui seria o exemplo das redes sociais.